Olá, amados irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Você que está aqui, você que já chegou até aqui, glorifique a Deus, porque isso quer dizer que mais um dia o Senhor te acordou, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Deus te acordou, Deus te deu vitória. Louvado seja, amém? Amados, a palavra que eu quero trazer hoje aqui é uma palavra que eu já trouxe várias vezes esse versículo, mas a cada vez o Senhor ele nos dá uma abrangência diferente, uma forma diferente de olhar para ela. Então, nesse dia eu quero falar sobre, mais uma vez, Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Por que eu escolhi esse versículo? Porque eu quero trazer uma ilustração que esses dias, lendo um dos meus livros, eu vi e eu achei interessante. Conta-se uma ilustração a respeito de alguns pescadores que foram pescar em alto mar e, após enfrentar uma grande tempestade, eles se perderam no mar. Eles perderam a direção e eles não mais sabiam voltar. Passaram dias e dias em alto mar, os seus suprimentos já tinham acabado e eles estavam padecendo lá sem conseguir voltar, porque não sabiam a direção. Quanto mais remavam, quanto mais andavam lá pelas águas, mais se perdiam, mais longe ficavam da ilha em que moravam. As famílias, elas se reuniram à beira da praia, sem saber o que havia acontecido, preocupadas, as esposas preocupadas com os maridos, todas as famílias ficaram ali naquela aflição à beira-mar. Por esse descuido de ficar tanto tempo à espera de notícias, à espera de que os homens surgissem chegando, uma das esposas que estava com o seu marido em alto mar perdido, sendo que elas não sabiam o que tinha acontecido, uma dessas mulheres, ela estava tão aflita que ela acabou deixando uma panela ao fogo e isso causou um incêndio, porque a panela passou mais tempo do que deveria e ocasionou um incêndio. A casa pegou fogo, de modo que eles só vieram a perceber que estava pegando fogo quando realmente o fogo já tinha tomado de conta da casa e não dava mais para conter, ou seja, aquela esposa perdeu a casa. Após isso acontecer, pouco tempo depois, os pescadores que estavam em alto mar, eles conseguiram retornar. Quando eles chegaram em terra firme, essa esposa recebeu seu esposo chorando, triste, e ele sem entender o porquê. Ele disse: mas por que você está chorando de tristeza se eu cheguei, se eu voltei? Ela disse: não, mas é porque você não sabe. Enquanto você estava lá, nós perdemos a nossa casinha. Nós estamos sem casa. E aí o pescador ele disse: mas você deveria agradecer. Porque foi justamente por esse fogo que causou uma luz tamanha na ilha, foi que nós conseguimos ver e entender que ali era a direção de onde nós morávamos. Ou seja, a casa pegou fogo, mas aquilo se viu como um sinal para os pescadores que estavam perdidos em alto mar entender que ali onde estava brilhando, ali, bem longe, eles estavam vendo algo muito claro, que ali era onde eles moravam. Ali era um lugar que eles deveriam voltar. Ou seja, amados, Deus, ele fez algo que naquele momento a esposa, as pessoas não entenderam, era mais uma perda, mas o Senhor estava usando daquilo para trazer aqueles pescadores para suas famílias. E o que é mais difícil de se conseguir, amados? É uma casa novamente ou é uma vida? A vida, quando se vai, não tem mais jeito. Então, essa ilustração ela é usada e cabe muito bem dentro disso aqui, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo ele sempre se faz muito preciso, principalmente quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, de tristeza, onde as coisas só dificultam. E aí a gente precisa realmente entender esse versículo. Que todas as coisas, não são umas, não são algumas, não é outra aqui ou ali, ou na vida de alguém funciona assim, na vida de alguém não funciona. É na vida daqueles que são chamados por Deus.
todas as coisas cooperam para o bem. Então hoje você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar vivendo um momento onde algo foi queimado, algo foi perdido, algo foi dilacerado, e você não está entendendo. Mas eu te garanto que se Deus está no controle da situação, claro que Deus está no controle. Eu quero dizer no seguinte, porque eu sempre deixo muito claro que às vezes nós passamos por lutas e tribulações por conta da nossa desobediência. Então isso aí não é Deus cooperando, as coisas cooperando para Deus, mas é apenas o ensinamento daquilo que nós erramos. Mas quando você tem noção de que você está passando por tudo isso, e você sabe que você não fez nada para estar vivendo o que você está vivendo, entenda que isso coopera para o seu bem. Entenda que isso está cooperando para um bem maior, ainda que os seus olhos não vejam, ainda que a sua mente não entenda, e ainda que muitas vezes o seu espírito não queira aceitar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem. E eu quero te convidar aqui hoje a declarar: eu creio que todas as coisas sim cooperam para o meu bem. Diga: Deus, eu confio, ainda que esteja difícil, eu confio que as coisas sim cooperam para o meu bem, porque eu te amo, Deus. Lembra que o versículo diz: de todos aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Pai, obrigado pelo teu mover, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, perdoa pelos nossos erros, falhas, pecados. E perdoa, Jesus, pelas vezes que não entendemos o teu trabalhar. Pelas vezes, Senhor Jesus, que murmuramos, pelas vezes que não entendemos, pelas vezes que nos entristecemos. E em meio à luta, em meio à prova, Deus, em meio à dor, nós só conseguimos ver o que está abaixo do nosso nariz. Nós não conseguimos enxergar o teu mover, a tua mão, a tua provisão, Senhor. Deus, eu oro que o Senhor toque em vidas aqui nessa manhã, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa capacitar e que o Senhor faça essa pessoa entender, na direção do Espírito Santo, que todas as coisas cooperam para o bem. Que se hoje dói, que se hoje está fazendo sofrer, se está machucando, Pai, mas faz essa pessoa entender que o Senhor tem algo com isso. Que o Senhor não nos faz passar por uma dor se não for para nos preparar, para nos moldar, para nos colocar adiante. O Senhor nunca vai nos fazer, Jesus, fazer passar por uma prova, para que sejamos piores do que somos, mas melhores. Louvado seja Deus. Que o Senhor visite a casa, a causa, a família dessa pessoa que escuta nessa manhã. Que essa pessoa que hoje está com os olhos fechados ouvindo essa oração, Deus, visita, Senhor. Faz a obra, Deus. O Senhor sabe do que essa pessoa precisa, o Senhor conhece as orações, o Senhor conhece o que ela pede, o que ela precisa, o que ela sonha. Pai, que os sonhos dela sejam ajustados com os teus sonhos, em nome do Senhor. Fica conosco, Pai, nesse dia, que os teus anjos acampem ao redor de nós. Fica conosco e nos dá vitória em mais esse dia, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.